Olá! A evolução do comércio, multicanalidade e omnichannel já era uma realidade anunciada para o futuro do varejo e também para a indústria, né? Tanto que as empresas de vanguarda já vivenciam esta realidade. Neste momento em que se instalou a pandemia do novo coronavírus, sabemos que esse processo se acelera e o que seria um futuro a médio prazo se torna a sobrevivência desses setores. Não viver o fato de estar com seu negócio online, não possuir uma plataforma de e-commerce ou negar tudo isso é mais fatal que o Covid-19. E é também uma fake news achar que existe vacina para a sobrevivência no mundo offline. Mas, mesmo aquelas marcas que já navegam a onda virtual, existe um caminho bem longo de aprendizado. Mas agora falando especificamente do setor de objetos imobiliários de design, tanto no Brasil como no mundo afora, o fato é que há muito que se fazer também. Por isso, eu convidei hoje o Eduardo Ribeiro, que é professor de MBAs nas áreas de gestão e gerenciamento de projetos, de inteligência e negócios e governança de dados, e também um mestre quando o assunto é e-commerce e omnichannel para falar sobre o futuro das vendas, do varejo e da indústria. Eduardo é também CEO e sócio fundador da DB Max, uma empresa focada na ciência e na inteligência de aplicação de dados e tanto para o varejo quanto também para a indústria. Eduardo, eu vou começar do início, eu sei que é uma redundância, mas o que é multicanalidade, o que é omnichannel e multicanalidade são as mesmas coisas? Legal, Mônica, excelente pergunta. Deixa eu primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que é um assunto que eu gosto muito, né? Então, não é apenas o meu ramo de trabalho, como é uma das minhas paixões. A DB Max, na verdade, ela fez 15 anos esse ano, mas eu já trabalho nessa área, né, que vamos envolver aí um pouco de CRM, um pouco de Omnichannel, desde 2000, né? Então, são 20 anos de muito interesse num assunto que vem super acelerado. E a pergunta é ótima, tá, Mônica? Porque, na verdade, a gente pode dizer que a multicanalidade é um caminho para o omnichannel. Qual seria a diferença básica desses dois termos, né? Multicanalidade significa que uma marca, seja ela uma marca de varejo, seja uma indústria, mas uma marca, uma empresa, ela está presente em mais de um canal. Então, ela se relaciona com a sua cadeia produtiva, com seus clientes, com seus parceiros, com seus fornecedores, através de mais de um canal. Então, ela já é multicanal. Então, vamos pensar que a gente tem um banco, por exemplo, para sair do varejo e sair da indústria, né? Mas a gente tem um banco, por exemplo, que é uma prestadora de serviços financeiros. Se esse banco ele já tem o Bankline disponível e você também pode ir a uma agência, você também pode pegar o telefone e ligar para o seu gerente, ele já é multicanal. Mas isso não significa que ele também seja um omnichannel. O omnichannel, ele significa que, além da marca, da empresa, estar presente em mais de um canal, a transferência, a transição de um canal para outro pelo cliente, ela é feita de forma suave. Ou seja, a gente diz, né, que o cliente ele tem uma jornada, né? Seja lá qual for o mercado, ele começa a se interessar por um relacionamento, uma compra, por exemplo. Então, vamos voltar um pouco para o varejo. Então, você começa a olhar, você está lá na sua casa e você olha, por exemplo, um sofá que já está antigo e você fala, eu acho que eu vou trocar esse sofá. Então, ali começou a jornada desse cliente, né? Ele teve um interesse sozinho lá na casa dele, eventualmente ele pode ter sido ativado por uma publicidade, mas eventualmente sozinho na casa dele, ele teve o interesse de começar a jornada de compra de um sofá. E aí, ao longo dessa jornada, ele vai passar por vários canais. Ele pode, por exemplo, começar uma pesquisa no Google. Depois dessa pesquisa no Google, ele pode partir para uma pesquisa no Instagram. Depois ele pode navegar por opiniões de outros clientes, dependendo da marca. E até que em algum momento ele chega num canal da marca que ele está interessado em fazer aquela aquisição. E aí, o que é o Omnichannel? É a possibilidade dele concluir essa jornada mudando de um canal para outro sem ter um atrito. Por exemplo, você consultar um produto no site, no e-commerce, e eventualmente você poder fazer uma consulta também pelo WhatsApp a um vendedor daquela loja, e o vendedor saber do que ele está falando, saber qual é o produto, qual é a oferta
que aquele produto tá disponível lá no site. Né? Isso é o omnichannel. O contrário do omnichannel, mas que é multicanal, é, por exemplo, você entra no site, encontra um sofá, gosta daquele sofá, mas você não quer comprar no e-commerce. Por algum motivo, você não quer comprar no e-commerce. Aí você liga para a loja e aí o vendedor da loja te diz: não, esse sofá não tem. Esse sofá só tem no site. Eu não posso responder a sua pergunta porque esse sofá só tem no site. O vendedor, eventualmente, está pensando ali que se ele fizer aquela venda pelo site, ele não é comissionado, por exemplo. Ou então ele vai dizer: tem sim, mas aqui na loja, ao invés de custar 1.500, ele custa 1.700, porque na loja é um pouco mais caro. Então, isso é ser multicanal, mas é ir contra a omnichannel. Né? O cliente está sentindo que tem atritos quando ele muda de um canal para o outro. E isso acontece bastante. Né? As empresas, o primeiro passo das empresas foi, de fato, estar presente em mais de um canal, mas mudar essa multicanalidade para uma omnicanalidade, né? Aliás, o omni quer dizer isso, quer dizer, você está, né, onipresente, né? Então, você está onipresente em todos os canais. Então, mudar para uma omnicanalidade envolve muito mais do que simplesmente tecnologia de ter aquele canal. Envolve, por exemplo, você mudar o seu mindset, a sua filosofia, para você fazer, por exemplo, com que o vendedor de uma loja física se interesse em concluir uma venda através do site, porque isso é bom para a marca, mas, sobretudo, isso é bom para o cliente. Né? Mesmo que o cliente prefira comprar na loja, eu vou dar um exemplo de omnicanalidade que eu acho trivial, excelente e poucas empresas de fato fazem. Né? Digamos que você quer comprar um produto qualquer, você prefere que essa compra seja física. Então, se a gente não tivesse nesse isolamento social, nessa pandemia, você prefere, por algum motivo, você quer, né, deitar no colchão que você vai comprar, você quer experimentar a roupa que você vai comprar, então você prefere que essa compra seja física. Mas você não quer perder tempo, né, de ir na loja, se deslocar, estacionar o carro, né, subir lá no shopping, chegar lá e, eventualmente, aquele produto não está disponível naquela loja. Seria muito útil que você pudesse começar a sua pesquisa pelo site, chegasse lá os produtos que você quer, eventualmente separasse esses produtos, se fosse roupa, por exemplo, você separasse esse carrinho, essa bolsa, né, para experimentação, ou se for um móvel, por exemplo, você dissesse: então eu quero ver se eu quero experimentar esse produto, eu quero sentar nesse sofá para ver se ele é confortável, na loja que tem no bairro aqui da minha casa. E seria muito interessante o site te dizer o seguinte: não, nessa loja não está disponível, então você pode fazer o seguinte: você pode ir na outra loja, que é, sei lá, mais 20 minutos de carro, mais 15 minutos de carro, ou, dependendo do produto, você pode solicitar aqui uma transferência para a loja mais perto experimentar. E quase nunca você consegue, através do site, saber se aquele produto está ou não disponível numa loja que você vai. Então, isso é um exemplo de omnicanalidade. Quais são as marcas, quais são as empresas que estão nesse nível de omnicanalidade? Até embolou. Quais são as marcas ou quais são as empresas que estão nesse nível de omnicanalidade? É difícil, né? Porque aí sim envolve não só a mudança de cultura, como a mudança de tecnologia, mas a virada de chave também não é simples, né, Mônica? Não é assim, uma empresa não é omnichannel e aí ela vai implantar alguma coisa e no dia seguinte ela vai virar omnichannel. Ela é uma mudança de cultura, de processo, e aí tem que fazer baby steps, né, passo a passo, para em algum momento você poder dizer assim, quão omnichannel a sua marca é. Mas então existem diferenças mesmo entre multicanalidade e omnichannel. Tá? E qualquer empresa pode ser uma empresa omnichannel? O que é preciso para começar essa implantação, para quem hoje não tem nem multicanal e nem é omnichannel? Eu acho, Mônica, que primeiro passo é perceber a necessidade disso. Né? O que acontece? As pessoas, o público, o cliente, o seu cliente, nosso cliente, cliente de qualquer marca, ele já é omnichannel. Ele já vive, ele já se relaciona com seus pares através de múltiplos canais. Né? Então, é muito comum que você possa começar uma conversa com um parente seu. Então, não estou falando de compras, estou falando de relação do dia a dia. Você pode começar uma conversa com um parente seu através de um áudio no WhatsApp. Em algum momento, vocês se dão conta de que seria mais interessante mudar para um link, por exemplo, no Google Meeting ou no outro canal eletrônico, no Zoom, no Skype, enfim. E aí, em seguida, você vai e liga para essa pessoa e marca um encontro presencial com ela. Marca, por exemplo, de jantar. Né?
Então, já é normal que na sua relação com aquele seu parente você seja multicanal. Você não espera que você comece uma conversa no WhatsApp, depois, quando você liga para ele, você tem que contar tudo de novo. A pessoa já sabe, já estava ali naquela conversa, né? Ah, por que você está me ligando mesmo? Ah, a gente conversou que ia sair para jantar, né? Então, as pessoas já são omnichannel, as pessoas já são múltiplos canais. Como eu falei, eu comecei a trabalhar nisso há 20 anos atrás, né? E há 20 anos atrás, algumas empresas se questionavam sobre essa relação em alguns canais específicos, né? Por exemplo, as pessoas diziam assim, mas será que a mulher vai comprar roupa pela internet? Né? A mulher, longe de ser machista, né? Não é sexismo, mas o comportamento de compras, né? Em geral, das mulheres é diferente, né? Da média do comportamento de compra dos homens. E, de fato, a mulher ela tem mais apreço por essa experiência de loja, né? Então, a mulher ela gosta de experimentar as roupas, ela gosta de levar e pedir opinião da vendedora, pedir opinião de uma amiga, pedir opinião de quem está experimentando do lado, né? Então, a gente observa muito, né? Falando em moda, né? Especificamente, a gente observa muito loja, né? Como é que é o comportamento de loja. E, às vezes, assim, as pessoas estão ali trocando experiências e comentando sobre a roupa e acabaram de se conhecer, porque uma estava na cabine do lado da outra, né? Então, as empresas de moda, há alguns anos atrás, se perguntavam assim, mas será que as pessoas vão comprar roupa pela internet? Será que as mulheres vão comprar roupa pela internet? E hoje já é uma realidade, né? Então, várias outras indústrias estão fazendo essas perguntas de forma mais atrasada, né? Então, será que as pessoas vão comprar comida pela internet? Será que as pessoas comprariam eletrodomésticos pela internet? Né? Eu lembro que a primeira vez que eu comprei uma geladeira pela internet, e eu sempre tive essa vontade de experimentar no canal, então quando eu comprei uma geladeira pela internet, várias pessoas se assustaram, mas como é que vai ser? Como assim você compra uma geladeira pela internet? Eu falei, compra igual eu compraria na loja, né? Então acho que o primeiro passo da empresa é se perguntar sobre essa necessidade. E é muito provável que essa pergunta tenha uma resposta positiva. Sim, as pessoas já estão acostumadas a se relacionar por múltiplos canais, então elas vão começar a relação com a minha empresa com essa expectativa de ter mais de um canal. Tem gente que adora receber ligação, tem gente que odeia receber ligação. Então, para quem adora receber ligação, é bom que tenha a possibilidade de um canal de voz, né? Se isso for importante para o seu mercado. Para quem não gosta, é importante ter um chat, né? Então, percebida essa necessidade, eu acho que a marca precisa priorizar. Como eu falei, a mudança para a omnicanalidade ela não acontece de um dia para o outro. Não tem jeito. Os processos eles nasceram separados, né? Então, se você tem uma empresa que vende móveis, por exemplo, normalmente os processos são separados. A loja trabalha de um jeito, depois você implantou o site, ele vai trabalhar de outro jeito. Aí a fábrica trabalha num outro sistema, com outro processo, com outras pessoas, geograficamente espalhadas em tempos diferentes, né, em timings, né, diferentes. Aí depois tem, por exemplo, a montagem do móvel, que eventualmente é feita por uma empresa terceirizada, que trabalha com outro sistema, com outro tempo. Então, não é simples. Você não vai conseguir comprar um sistema, por exemplo, porque o omnichannel a gente acaba associando muita tecnologia, porque hoje as operações, todas, né, de qualquer indústria, é suportado pela tecnologia, mas você não vai conseguir comprar um sistema, implantar um sistema em 3, 6 meses e de repente a sua empresa vai virar uma omnichannel. Então você precisa priorizar, né? E priorizar também são duas dimensões, né? O valor que Opa, cada parece que aqui, Eduardo, deixa eu te interromper, vou te falar. Você falou que parece uma experiência. A gente deu uma cortada aqui, acho que o sinal da internet ficou ruim, a gente mas a gente precisa contar com a conseguiu tecnologia, né? retomar aí. Oi? A gente precisa Mas, contar com a tecnologia, né? exatamente. Mas e esse processo se dá mesmo para uma relação B2C quanto para B2B? Quando se pensa nessa implantação do omnichannel, esse raciocínio serve para qualquer negócio. Com certeza, Mônica. Então, acho que quando cortou, eu estava falando justamente sobre a necessidade do cliente. Então, você olhar sobre a ótica do cliente para entender qual é a dor que você precisa resolver em relação a essa multicanalidade, a esse relacionamento omnichannel. E mesmo quando a gente fala de um relacionamento B2B,
né? B2B ele é institucionalizado, né? São duas empresas se relacionando, mas as empresas se relacionam através de pessoas, né? As empresas, elas são entidades que são entidades conceituais, né? Elas se materializam, entre outras coisas, através das pessoas. Então, com certeza, a relação B2B significa que você tem um vendedor que está se relacionando com pessoas que são compradores de outras marcas, de outras empresas, mas é uma relação entre pessoas. E aí essa relação ela pode ser muito alavancada pela multicanalidade. Eu acho que a gente vai acabar daqui a pouco falando sobre o momento atual, né, o momento de isolamento social, de Covid, e isso precisou acelerar essas relações. Às vezes, a empresa olhava e falava, não, mas o meu mercado não faz sentido. O sujeito quer ir, quer ser recebido na minha sala, quer tomar um café, quer um atendimento olho no olho, é assim que funciona. E aí a gente agora foi atropelado por um vírus e a gente viu que também tem que funcionar de outro jeito, né? Então eu sou super defensor de uma relação tanto B2C quanto B2B, precisa olhar a necessidade da multicanalidade. Tá? Tá. Se fala muito de se trazer a experiência do que acontece no ponto de venda ou mesmo dentro de um showroom para o universo online e vice-versa. A experiência e a vivência que ele tem no online também tem que ser percebida na loja, né? Como você estava falando, você falou dos vários canais, dos vários momentos nessa trajetória de relacionamento do público com a marca, aonde ele tem que captar esse mesmo astral. O que isso de verdade significa ter essa experiência nesses diversos canais e como é que isso acontece? Legal, Mônica. Eu acho que o primeiro desafio é você conseguir entender o que cada canal tem de melhor para essa experiência, né? Então, nos primórdios, né, as empresas que estavam começando, eles buscavam muito tentar trazer a experiência da loja física para um canal eletrônico. E hoje a gente já percebe que nem sempre esse é o melhor formato, né? Então, o eletrônico tem formatos que são melhores e o físico tem outros formatos que são melhores. E você poder juntar as duas experiências, tanto trazer a possibilidade do que tem de bom no físico para o online, quanto o inverso, né? Que a gente também está percebendo que, às vezes, a experiência no online, em alguns momentos, são muito melhores do que do físico, então você poder trazer essa experiência para o inverso também é super interessante, né? Então, como é que se faz isso, né? Então, primeiro você precisa, de fato, conseguir entender a jornada do cliente como um todo, né? E perceber, né, que a troca de conhecimento de cada etapa dessa jornada, ela é extremamente importante para que a experiência seja a melhor possível, né? Então, em termos práticos, para a gente não ficar muito no abstrato, no conceitual, em termos práticos, você precisa ter procedimentos, processos e ferramentas, por exemplo, para identificar o cliente, independentemente de que canal ele está, né? Então, o ideal, aí eu vou dar umas avançadas e umas retrocessos, assim, né? Para frente e para trás, porque tem o ideal e tem o viável, né? O ideal, por exemplo, seria eu comecei uma experiência no site, e aí o ideal seria que se eu saísse do site e fosse para a loja, que na hora que eu entrasse na loja eu já fosse identificado pela marca, né? A gente fala, nossa, mas isso é ficção científica. Na verdade, tecnologia para isso acontecer, ela já está disponível. É difícil de implementar, eventualmente ela ainda não é sustentável do ponto de vista de investimento versus o ganho que você vai ter, mas ela já é possível, né? Por exemplo, hoje a maior parte das pessoas faz a navegação através de um smartphone, né? Então eu estou aqui no meu smartphone navegando, estou consultando os produtos e o site ele consegue, por exemplo, registrar qual é o device que está fazendo aquela navegação. E se eu consigo registrar qual é o device fazendo aquela navegação e eu pego esse celular depois e eu entro numa loja, o celular ele é capaz de fornecer O celular dados é de identidade capaz, tecnológica. deu de novo um delay aqui. Então, o celular é capaz, retoma. O celular ele é capaz de identificar o cliente que está entrando naquela loja, né? Então, obviamente, tem todo um arcabouço de tecnologia por trás disso. Não é simplesmente eu quero fazer, mas só para vamos afunilando e vou dar um exemplo concreto, né? Muitas marcas de varejo têm aplicativos, né? Tem os apps, né? E esses apps
ele que tanto pode ser um app nativo ou pode ser um app numa tecnologia mais leve, mas tem lá um app. Então, digamos que eu estou navegando por esse app e eu dou autorização no meu celular para esse app me identificar na hora que eu chego na loja. Eu posso ter um device na loja, na porta da loja, e na hora que o cliente entra, ele se identifica para aquela loja. Isso pode acontecer por Bluetooth, pode acontecer por geolocalização, tem uma série de tecnologias envolvidas e eventualmente o vendedor poderia também ter um device, também ter um tablet, por exemplo, e que já registrasse ali, ó, acabou de entrar o Eduardo e o Eduardo selecionou para experimentar, por exemplo, o produto XPTO, né? Então, esse tipo de tecnologia já é viável hoje em dia. O que a gente precisa fazer? A gente precisa investir para que essa jornada seja identificada, o cliente seja identificado ao longo da jornada, para que essa jornada seja diferenciada, né? Então, a partir do momento que eu comecei a navegar no site, me interessei por fogões premium, cromados, com alguma tecnologia específica, o próprio site deveria ir se adaptando para me mostrar cada vez mais características associadas a esse tipo de produto. Na hora que eu saio do site e me desloco para a loja, automaticamente ou não automaticamente me identifico para o vendedor, digo, olha só, eu sou o Eduardo Ribeiro, e o vendedor possa ter essa informação, Eduardo, você é o Eduardo que estava navegando no site e separou aqui 3 modelos diferentes, vamos discutir sobre esses 3 modelos? Então, identificar o cliente, é diferenciar o cliente, é interagir com esse cliente, né? Então, interação pode ser uma interação passiva, que é na hora que o cliente entra na loja, você começa a interagir com ele, ou uma interação ativa, que a gente vê através, por exemplo, de remarketing, né? A gente vê através de comunicações ativas de e-mail marketing, de push, de SMS, WhatsApp, e você precisa personalizar essa interação. Então, esses são os 4 passos que é importante para a gente implementar uma jornada multicanal, né, que seja integrada e que seja uma excelente experiência para o cliente. Tá? Como é que, nesse momento, as empresas que ainda não vivenciam o universo online, que estrutura elas precisam de ter para essas implantações, né? Porque, como você falou, no primeiro momento parece filme de ficção científica, muitos estão achando que ainda está distante de mim, apesar de não parar de ouvir o tempo todo os jornais e os noticiários falando da importância do e-commerce, da venda online, que as pessoas estão em casa porque o mundo mudou, pós-Covid, etc. Então, que estrutura e que investimento, né, ela deve ter para colocar, para se adaptar a esse momento de estar buscando ou a multicanalidade ou o omnichannel. Eu sei que valores, tudo depende, depende do tamanho do negócio, mas a gente consegue falar num percentual hoje de investimento do negócio, que saia da verba de marketing, que saia do comercial. Como é que as empresas estão se estruturando, né, internamente, enquanto também pessoas e estrutura do negócio e investimento? Tá, Mônica, eu acho que o primeiro, como eu falei, né, o primeiro é a percepção da necessidade. Eu acho que antigamente, se a gente falasse de 10 anos atrás, 15 anos atrás, a entrada em alguns canais digitais, por exemplo, a criação de uma loja online era um investimento grande, era complexo, você tinha que pensar em logística, né? Então, a gente tinha, por exemplo, eu vou citar a marca que eu acho que é interessante, tem uma marca de moda que chama Farm. Ela é uma marca de moda voltada para mulheres, né, de uma faixa etária um pouco mais nova e começou numa feira e aí foi um sucesso e hoje faz parte de um dos maiores grupos de moda do Brasil, que é o Grupo Soma, né? E eu acompanhei de perto a implantação do primeiro e-commerce da Farm. Foi uma das primeiras marcas brasileiras a investir pesado no e-commerce. Até hoje é uma marca que se mantém na vanguarda do e-commerce, né? Então, o que várias marcas de moda estão fazendo olhar para a Farm para ver o que ela faz e correr atrás, né? Então, foi uma das primeiras empresas a trazer o código de vendedor para que o vendedor se tornasse também um vendedor da loja física, se tornasse também um promotor do site, etc. Então, a Farm é um exemplo super bacana, né, de empresa de varejo de moda que está transformada digitalmente, vamos dizer assim. Mas eu acompanhei a primeira implantação, a implantação do primeiro site da Farm e foi uma dificuldade, porque antes de montar o site, a Farm teve que montar um CD, um centro de distribuição,
teve que criar todo um processo de logística, teve que descobrir como é que ia ser, como é que é o estoque de um site de e-commerce, né? É igual a uma loja, é mais do que uma loja, é menos que uma loja. Então, ela foi, né, teve que quebrar muitas pedras naquele início. E aí, eu gostaria assim, de corta, né, a experiência que a Farm teve lá atrás para implantar o primeiro site dela e desenvolver o site do zero. Não tinha muitas plataformas de e-commerce disponíveis. E aí, agora eu vou contar um outro exemplo, que é tem uma empresa que é uma cliente da DB Max, que é a Void. A Void, ela também atua no varejo, mas ela atua com um modelo super diferenciado, que é o seguinte: a Void é um lugar, uma loja, em que você pode ir lá como um ponto de encontro. E aí lá você consome comida, você consome bebida, você consome produtos de giro rápido, de conveniência, né? Então você pode comprar um cigarro, um isqueiro, né? Alguma coisa assim. Então, como se fosse uma loja de conveniência e que também vende moda, né? A brincadeira que eu faço é que a Void, ela está mais ou menos entre um bar que vende roupa e uma loja de roupa que vende bebida. Ela está ali no meio do caminho. E é uma marca super disruptiva no conceito de negócio, os clientes, o público-alvo é o público-alvo mais jovem, mas a Void não tinha site. Interessante isso, né? Ela tinha planos de uma loja de e-commerce no segundo semestre de 2020, mas ela estava antes se estruturando de outras maneiras, né? Ela achava que a presença dela era muito física, é o show que tem, é o festival, é o encontro, né? E aí a pessoa compra uma cerveja, também compra uma camiseta e tal. Mas ela sabia que tinha que ir, o e-commerce estava se estruturando. O que aconteceu? No dia 20 de março, mais ou menos, desse ano, todas as lojas da Void foram fechadas, né? Por causa da pandemia e das instruções mesmo das cidades onde a Void estava, precisou fechar as lojas. Então, no dia, eu não sei exatamente se foi dia 20 ou dia 21, mas no dia 20, a Void estava lá com a lojinha aberta e faturando. No dia 21 não estava faturando mais nada, porque a loja estava fechada e não tinha e-commerce. O que a Void fez? A Void, em coisa de 8 dias, 9, 10 dias no máximo, ela colocou um site no ar, né? Então, ela abriu esse canal de e-commerce na lojinha Void na internet. Porque hoje é muito mais simples, né? Hoje você tem empresas fornecendo, né? Tem a possibilidade do marketplace, né? A Magalu, por exemplo, a Magazine Luiza, está com um marketplace, né? As pessoas estão inclusive chamando a Magalu de Amazon brasileira, né? Então hoje você pode ser uma loja ou você pode ser um profissional liberal, né, de artesanato que faz a venda na sua casa, fazia a venda só para os seus vizinhos e agora os vizinhos não estão podendo comprar. Você em 2 dias, 2 dias, você está com uma loja aberta no marketplace da Magazine Luiza e outros marketplaces. Então, hoje está muito mais fácil. Então, acho que o primeiro passo é entender a possibilidade de vender na internet, e aí precisa quebrar os paradigmas, precisa pensar diferente, né? Se você tinha na sua cabeça, não, mas o meu produto não vende na internet, eu tenho uma notícia para você que provavelmente não vende porque você não botou para vender na internet. Então, hoje, virtualmente qualquer coisa se vende pela internet. As pessoas casam pela internet, as pessoas começam a namorar, se tornam noivos e casam pela internet. Por que elas vão ter dificuldade de comprar o seu produto pela internet? Não estou dizendo que é simples também, né, Mônica? Assim, então basta eu criar uma loja, botar um produto, ele vai vender? Não, né? Porque talvez isso acontecesse também há 5, 10 anos atrás, quando a internet era um terreno menos explorado, né? Mas hoje você entra num universo de 1 milhão, 1 zilhão de coisas que estão sendo vendidas na internet. Então, você também precisa se destacar, você precisa ser diferente, você precisa divulgar, você precisa ter um canal de divulgação. Não é que é simplesmente abrir uma loja, mas eu acho que o primeiro passo é quebrar esse paradigma. Não tem uma palavra melhor que isso, né? Essa palavra paradigma que acabou ficando um pouco velha, mas é quebrar esse paradigma na sua cabeça de que meu produto não vende na internet, meu cliente não está acostumado a usar a internet. Montar uma loja, o e-commerce é mais do que uma loja, é assim, a abertura de um canal, e aí começar a divulgar esse canal, começar a fazer publicidade, levar gente para esse canal, levar tráfego para esse canal, e aí, conforme o canal começa a acontecer, você começa a entender quais são os atritos que ele cria em relação ao físico e começa a resolver esses atritos. Eu acho que esse é o passo, não requer um investimento alto de início, não requer um conhecimento científico da NASA para começar, né?
por exemplo, tem uma plataforma que chama lojaintegrada.com.br. É uma plataforma do grupo Vetex. Eu não tenho nenhuma relação comercial com eles, não estou fazendo jabá, não ganho comissão, nada disso. Mas, por conta dessa pandemia, a loja integrada, né, esse site, esse braço aí da Vetex, está criando assim, centenas, milhares de lojas a cada dia, porque você entra no site, você escreve a sua loja, cadastra seus produtos, em 1, 2 dias a loja está no ar e, Mônica, se for uma loja para vender até 50 produtos e ter, se eu não me engano, até 5.000 visitas, eles não cobram nada, é de graça. É óbvio que isso é um início, depois você quer ter outras formas de pagamento, você quer ter outras funcionalidades, você começa a criar outras assinaturas. Mas para estar na internet hoje não precisa de muito, precisa de quebrar esse paradigma e criar uma loja. Tá? E aí esse é o primeiro passo. Tá? Interessante. Em todo esse processo, vou fazer aqui uma pergunta que eu acho que muita gente pode ter curiosidade. Qual a importância das mídias sociais, né, em toda essa jornada, né, que você falou do consumidor, e para aumentar esse tráfego, tanto na loja que está online, como também nas offline? Qual a importância da mídia social nesse caminho, ou nessa jornada, como você colocou? Ela tem um papel diferente, como tinha as mídias no passado, né? As mídias eu acho que tradicionais? eu acho que sim, Mônica, é extremamente importante. E aí eu vou, de novo, fazer uma digressão aqui, vou falar sobre a nossa vida, né? Quando eu falei que as pessoas já são multicanais, eu vou fazer uma brincadeira, mas que depois vai trazer aqui para o mundo mais sério do negócio, né? Então, eu já sou casado há muito tempo, né? Mas na época em que eu era solteiro, como é que acontecia, né? Então, eu sou de uma geração que talvez outras pessoas podem estar assistindo o vídeo e não sejam dessa geração. Mas eu sou de um tempo em que, quando você queria estabelecer um relacionamento, né, ficar com alguém, namorar com alguém, casar com alguém, a relação era muito presencial, né? Então você encontrava com aquela pessoa em algum lugar, trocava olhares, começava a conversar e aí, né, se tudo engatilhasse, você trocava um telefone, e aí no dia seguinte ou alguns dias depois você ligava para ela, mas você ia conhecendo as pessoas, né, a cada passo, etc. E aí, de novo, corta. E hoje em dia, como é que os relacionamentos pessoais, os namoros se estabelecem, né? Quase que assim, você encontra aquela pessoa, talvez você já encontre num aplicativo, né? Sim. Mas você, quando encontra aquela pessoa, mesmo que seja presencial, você rapidamente consegue fazer uma consulta e descobrir, então aquela mulher ali, ela gosta de comida japonesa, ela é vegetariana, ela pratica yoga, ela gosta de correr na praia e ela detesta futebol. Então, você já não vai passar ali o erro de começar a falar sobre futebol com ela, né? Então, aí eu pergunto assim, hoje, se você estiver solteiro procurando um relacionamento, qual é a importância de você estar bem na rede social, de você conseguir na rede social? É enorme, né? Por isso que eu falei que é uma brincadeira. Agora vamos cortar para o mercado, né? É quase que a mesma coisa, né? O cliente, o potencial cliente, hoje, ele vai usar a rede social, vai usar a opinião das outras pessoas, o boca a boca se tornou alavancado, né? Exponencialmente alavancado pelas redes sociais. Então, manter uma boa relação com o cliente, a gente dizia antigamente, né, em CRM, a gente dizia assim, se você atender bem o cliente, ele vai contar para uma pessoa. Se você atender mal, ele vai contar para 8. Hoje não é assim. Se você atender bem para um cliente, ele vai contar para 1.000 pessoas. Se você atender mal, ele vai contar para 8 milhões de pessoas, né? Porque as pessoas vão para o Reclame Aqui da vida, vão para as redes sociais. Então, estar presente na rede social de forma atenta é extremamente importante para você conseguir estar, mesmo que você não venda online, né? Eu também, antigamente, algumas empresas falavam assim, não, nós não estamos no Facebook, né? Nós decidimos, nós não estamos no Facebook. Isso é uma falácia. Você está no Facebook, você pode não estar na conversa que está acontecendo no Facebook, mas você está no Facebook, porque as pessoas estão falando de você no Facebook. Você está no Instagram, você está no Twitter, né? Então, é muito importante que você tome decisões, se você vai participar ou não vai participar da conversa, porque tá lá, você já vai estar. E é o canal de divulgação, né? Como mídia, é o canal de divulgação. Isso quer dizer que o rádio, a TV morreu? Não, não quer dizer isso, né?
a televisão, por exemplo, TV aberta, que a gente, né, super desvaloriza hoje em dia, né? Então, eu, por exemplo, na minha casa não tem TV aberta, não tem, a gente não assiste, né? Meu filho não sabe, meu filho de 8 anos não sabe o que é TV aberta, meu filho de 4 anos não sabe nem o que é TV a cabo, porque a gente foi cortando essas coisas, hoje a gente usa os streamings apenas. Então, televisão, para os meus filhos é YouTube, Netflix, e Amazon Prime, etc., né? Mas não dá para desconsiderar, né? Então, depende do mercado, obviamente, mas a maior parte do mercado, se você coloca um investimento em TV aberta, aquele investimento em TV aberta, ele alavanca o acesso ao site de uma forma enorme, tá? Então, não é que uma coisa não substitui a outra. Mas o caminho natural hoje para quem está se relacionando eletronicamente por multicanal é aparecer nas redes sociais, na mídia digital. Então, investimento em mídia de performance, entender o que é mídia de performance, o que é inbound marketing, né? O que é a parte de conteúdo, é muito importante, porque isso varia de negócio para negócio, né? Mas não dá mais para ignorar. E aí tem o contraponto. Mas aí, então, Eduardo, quer dizer que eu tenho que estar em todas as mídias sociais, todas as redes sociais? Não, você pode, dependendo do seu mercado, algumas são, sim, indispensáveis, algumas você vai estar presente apenas como saque, né? Então, no varejo é muito comum isso, né? Por exemplo, o Twitter, ele explodiu, depois ele encolheu e ele voltou a explodir. Hoje, o Twitter é um canal extremamente ativo, mas ele não é tanto um canal ativo para as pessoas conversarem com as marcas, né? Então, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, se a empresa não tivesse, se a marca não tivesse no Twitter, ela corria o risco de ter um detrator no Twitter que ia derrubar o branding, né, a marca dela naquele canal, e era um canal muito relevante, né? Hoje, o Twitter é um canal muito mais relevante para troca de notícias, discussões políticas, e é menos relevante para fazer, por exemplo, publicidade, etc. Mas depende, né? Se você é, por exemplo, um site, né? Se o seu negócio é vender conteúdo político, aí vai ser super relevante. Se o seu negócio é vender móveis, vender roupas, ele não vai ser tão importante. Então, você tem que mapear onde o seu público está quando fala do seu assunto e aí sim, investir pesado nesses canais. Tá? Tá. Você falou de algo que já era conteúdo da minha próxima pergunta, né, que é o CRM, né, que eu acho que virou a sigla mantra, né, mantra na realidade, de quem quer realmente construir uma marca. Eu não falo nem gente de construir marca forte, de construir marca, porque marca tem que ser forte, marca, né? E para construir marca sem CRM, eu acho que, na minha visão, é quase que impossível. Então, queria que você falasse um pouquinho do que de verdade. Primeiro, o que é CRM, de verdade, e qual a importância dele nesse negócio online, né? E queria saber se você compartilha comigo que o CRM é na minha visão hoje, uma célula reprodutora mesmo para se vender, né? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Eu compartilho dessa ideia, sim, Mônica. Eu acho que o CRM ele tem uma questão interessante. Uma vez eu assisti uma palestra em que o palestrante começou com a seguinte pergunta: assim, quem na empresa de vocês é responsável pela satisfação do cliente, né? Pelo encantamento do cliente? E a maior parte da plateia respondia: todo mundo. A resposta meio, né? Todo mundo é importante, né? Do presidente ao vendedor. Aí ele falou assim: parabéns, se todo mundo é responsável, ninguém é culpado, né? Então tem aquela brincadeira do cachorro que tem 2 donos. Então a gente tende a achar que assim, todo mundo é responsável pelo encantamento, pela satisfação do cliente, e isso significa que o cliente está no centro do negócio. Mas isso é muito mais na maioria das vezes, né? Isso é muito mais um discurso do que uma realidade, né? A gente percebe isso, por exemplo, quando a empresa fala: o cliente está no centro do negócio. E aí você vai e acompanha uma reunião de board, de diretoria, de conselho, e o que essa reunião está fazendo é se debruçando sobre dados, por exemplo, de estoque, de lucratividade de produto, de margem, né, de compra, de fluxo de compra. E aí você, né, pergunta assim: mas vem cá, o que tem? E a satisfação do cliente? A satisfação do cliente a gente não trouxe, né? E quantos clientes estão voltando recorrentemente? E a gente não sabe, né? E qual é o produto? Vamos falar de produto? Vamos falar de produto. Qual é o produto que mais recruta cliente? Não sei, né? Então, é muito verdade, né, que as marcas, as empresas, elas
Isso é natural, tá, Mônica? Eu tô falando, parece que eu tô criticando, né? Não, mas tem Imagina, né? toda razão, isso acontece e isso é uma grande verdade. Pode É, continuar que concordo com você. é, eu acho que isso é natural até, porque no início dos tempos, né, as empresas elas começavam de fato olhando de dentro para fora, né? Então eu tive uma ideia, eu tive um produto, eu faço esse produto. Meu avô teve, vamos falar da geração. Então meu avô teve uma ideia, meu avô criou um produto ou criou uma loja que vendia determinados produtos e ele administrava ali o estoque, o CD, né, a distribuição, os preços. Aí ele começou a perceber que abriu um concorrente outro lado. Ele começou a olhar o concorrente, começava a adaptar o preço ao concorrente, etc. Mas a verdade é que o cliente, ele na maior parte das vezes, ele estava em último lugar. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que os clientes se tornaram cada vez mais empoderados. Por que eles se tornaram cada vez mais empoderados? Primeiro porque as opções multiplicaram. Então é difícil hoje você encontrar um oceano azul, né? Assim, eu tenho um negócio que só eu tenho, né? A primeira empresa que descobrir a vacina contra o Covid vai estar no Oceano Azul, mas eu não acho que vai demorar muito para outras empresas descobrirem outras vacinas também. Então, você rapidamente o cliente passou a ter outras opções. Depois essas opções ficaram cada vez mais fáceis de ser atingidas, né, perseguidas pelo cliente. Né? Antigamente, se eu quisesse fazer uma pesquisa de preços nas farmácias, eu moro num bairro que tem uma rua, que nessa rua, eu já contei, tem 6 farmácias diferentes. Então, era fácil para mim. Eu ia lá fazer, eu entrava em 6 lojas, mas ainda assim eu tinha que sair da minha casa, entrar numa loja e perguntar quanto custa aqui o leite em pó para criança, né? Que leite em pó, para quem tem criança, sabe que é um custo alto. Então, aqui custa 65 cada lata. Eu ia no lado, aqui está custando 63, mas se você comprar 3, sai por 60. Aí eu voltava na primeira, se você comprar 3, sai por 62. Então, aquela está melhor. Mas eu ia em 5 lojas ali e fazia, né? Hoje, é ridículo fazer uma pesquisa de preço, né? Primeiro que já tem robôs que fazem isso para você, né? Então, você pode entrar num site, no marketplace, ele vai pesquisar isso para você, mas mesmo que não tenha, você pode, né, são 2 cliques e você consegue fazer uma pesquisa de preço. Né? São 3 cliques e você consegue fazer uma pesquisa de satisfação, se aquela empresa atende bem ou não atende bem. Né? Então, o cliente ele começou a se empoderar, ele passou a ter mais opção, porque pesquisar e buscar essas opções passou a ser mais fácil, e depois ele passou a ter voz. Né? Então, antigamente, é o que eu falei, eu conseguia falar com 8 pessoas que eu tinha sido mal atendido. Hoje, toda vez que eu vou comprar num site novo que eu não conheço, eu faço uma pesquisa básica no Reclame Aqui e vejo qual é a repercussão, né, dessa empresa, se as pessoas estão gostando, não estão gostando. Eu rapidamente entro num grupo né, se eu quero comprar alguma coisa para o meu filho, eu entro no grupo de WhatsApp da escola do meu filho, que tem outras 50 famílias, outras, né, 25 famílias, e pergunto, pessoal, vocês já conhecem um médico tal? Vocês já foram, já compraram isso? Então, hoje é muito fácil saber qual é a reputação de cada marca. Né? Então, isso elevou ainda mais a importância do cliente. E aí, quando a gente antigamente falava de CRM, a gente meio que tinha que primeiro explicar o que era CRM. CRM é a gestão do relacionamento com o cliente. Significa que você tem uma visão única daquele cliente, você sabe o que ele comprou, você sabe como é que ele se comporta, você sabe se ele está satisfeito ou não está satisfeito. Isso significa ter um CRM estruturado na sua empresa. Né? Se a partir do momento você precisa, não, mas é para saber o que o Eduardo comprou, eu preciso olhar na plataforma de e-commerce para ver o que ele comprou no e-commerce, depois eu preciso olhar no ERP para ver o que ele comprou na loja física, e depois eu preciso ir no sistema de saque para saber se ele está satisfeito. Né? Então, você não tem um CRM estruturado, né? Porque você tem várias visões do mesmo cliente. Então, ter um CRM significa ter uma única visão desse cliente, e aí, a partir daí, você, de fato, consegue ter um relacionamento mais assertivo com ele e evita pagar mico, né, para usar uma expressão nada técnica, mas evita passar vergonha, por exemplo, de mandar uma oferta para um cliente que acabou de abrir uma reclamação. Né? Então, eu acho que hoje o CRM, ele na verdade, ele deixou de ser um ponto isolado, e aí a minha conversa, né, quando eu comecei a responder essa pergunta, antigamente você precisava ter um gerente de CRM, por quê? Você precisava ter um culpado pelaquela relação com o cliente. Hoje em dia, o CRM, junto com o Omnichannel, com a omnicanalidade, ele está cada vez mais difundido na empresa. Né? Então, ele passa a ser, talvez, muito mais uma estratégia, né? Um valor, um objetivo estratégico da empresa, do que necessariamente uma área. Né? Então, você tem que ter, sim, tecnologia para fazer CRM, indicadores para fazer CRM, mas você tem que principalmente ter o CEO, ter o board discutindo
relação do cliente nas suas reuniões. Você tem que ter o presidente acompanhando a satisfação do cliente, acompanhando o nível de reclamação e assim por diante. Tá? E aí sim, você vai ter o CRM não apenas como um CRM defensivo, que é para você não ter detratores, mas também como um terreno ali de venda maravilhoso. Né? Você sabe, né, o que aquela pessoa vai... Você quase que antevê o que aquela pessoa vai querer comprar, o momento certo de entrar em contato com aquela pessoa e assim por diante. Né? Legal. Agora, Eduardo, falando um pouquinho dessa questão da tecnologia, canais de venda, relacionamento com o cliente, o conhecer o cliente, né? De que maneira isso, na realidade, né, ter a tecnologia como essa fonte de conhecimento e também relacionamento com o cliente, como você vem falando, ela é um movimento sem volta, né? Mas de que maneira mais específica você acredita que designers criativos, né, e a própria indústria, e a indústria especificamente moveleira, podem se beneficiar desse movimento, dessa tecnologia de saber conhecer e buscar, né, informações do cliente através do produto? Como é que a gente junta tudo isso? É possível? É possível, sim, Mônica. Eu acho que uma das coisas que esse mundo novo traz para a gente, nesse mundo extremamente conectado, extremamente fluido, ele aproxima pessoas ou empresas ou pontos, né, que estavam distantes, né? Então, antes, eu podia ter, por exemplo, uma indústria de móveis, e aí essa indústria de móveis eu entregava meu móvel para um distribuidor, o distribuidor entregava para uma empresa, a empresa vendia para um consumidor, né? Então era muito difícil para mim, né, que sou indústria, entrar em contato com esse, ou ter, né, conhecer esse consumidor, né? Quem de fato conhecia esse consumidor ou quem tinha a capacidade de conhecer, nem sempre conhecia, mas tinha a capacidade de conhecer, talvez fosse lá a ponta, né? E aí a gente hoje começa a perceber que essas coisas todas estão se misturando, né? Então, por exemplo, eu gosto do caso da Intel, porque o caso da Intel me remete a um outro caso, né? Antigamente a gente comprava computador e a gente não sabia qual era o processador que estava lá dentro, né? E a Intel fez um super trabalho de marca, de branding e de relacionamento com os clientes. Então tinha canal aberto com o cliente, né? E a gente passou a valorizar um computador que tinha um selinho que dizia assim Intel Inside, né? Então o que a Intel fez? A Intel é uma indústria de chips, ela percebeu lá atrás que aquele componente que ia lá dentro do computador não tinha valor nenhum se ela não tivesse relacionamento com o cliente, se ela não tivesse investimento em marca, se ela não tivesse canais de atendimento. E ela investiu nisso tudo e, com isso, conseguiu valorizar né, conseguiu dar valor à empresa dela, né? Aí uma vez eu conversei com o pessoal de uma outra empresa que é a Embraco, que é a empresa brasileira de compressores, né? Então, se a gente compra uma geladeira, por exemplo, o que tem de mais importante naquela geladeira é o compressor, né? Porque se toda dona de casa, todo dono de casa, né, sabe que se compressor pifou, troca a geladeira porque não vale a pena, né? Mas a gente compra uma geladeira sem saber qual é o compressor que está comprando ali naquela geladeira. A gente compra uma geladeira da Brastemp, da Consul, mas a gente não tem a menor ideia de qual é a qualidade, qual é a durabilidade, qual é a possibilidade de prestação de serviço que aquela empresa de compressores tem, né? E aí eu conversando com o pessoal da Embraco, eles me disseram o sonho de consumo da Embraco é que você compra uma geladeira que tem um selo assim, Embraco Inside. Então a Embraco já tá com essa preocupação de como indústria, lá no final da cadeia, assim, entender que precisa se relacionar com o seu cliente final. Então, eu acho que isso é uma realidade que a indústria de móveis e os designers eles vão precisar entender, né? Então, a gente conversou semana passada um pouco, né, Mônica? E você me mostrou um exemplo super interessante de uma empresa, uma marca italiana que vende sofás que tocam música, né? Então, junto com o sofá vai uma caixa de som que se conecta ao telefone, etc. Tem um vídeo super bacana, que a pessoa senta, coloca o telefone dela ali, reclina, né, apertando o botãozinho que está escondido, reclina e começa a ouvir a música, né? Vamos pensar que essa integração da tecnologia de música com o sofá
provavelmente foi pensado pela indústria moveleira, lá pela indústria, né, do sofá, como né, um benefício, né? Assim, eu vou deixar o meu cliente mais confortável. Mas se a gente olha com outros olhos, né, e aí tem questões aí de governança, né, de privacidade, etc. Mas se a gente olha com outros olhos, esse sofá ele passa a ser, ele pode ser um device inteligente para aquela própria indústria começar a se relacionar diretamente com aquele cliente, não para atropelar a cadeia, porque ninguém quer atropelar a cadeia de venda, né? A indústria continua dependendo da rede, de uma rede de loja, etc. Sim. Mas ele passa Agregar assim, valor para o produto e para a relação, né? exatamente, exatamente. E aí passa aquele sofá ele pode passar a ser um coletor de informações sobre o uso do cliente, que os clientes fazem sobre aquele sofá, para que aquele sofá seja melhor desenvolvido, para que aquele sofá possa... Então, aí vamos começar a viajar aqui em possibilidades, né? Por exemplo, acho que seria super interessante se aquele sofá não apenas conectasse o telefone para tocar uma música, mas que ele pudesse, por exemplo, começar a coletar informações de como é que aquela família está usando aquele sofá. Então, aquele sofá ele é utilizado apenas por uma pessoa, né? Você pode instalar sensores e entender, ele é utilizado por apenas uma pessoa, quais são os horários de uso, né? Aquela pessoa conecta com a televisão para poder ouvir usando o som do sofá e ver quais são os filmes que ela está conectando, né? E aí você começa a reunir informações sobre, primeiro ponto, você começa a reunir informações sobre aquele cliente. A gente acha, né, que a parte mais importante para o vendedor, para a marca que está fornecendo, o momento mais importante da jornada de compra é a venda, né? Então, na hora que eu vendi aquele sofá, é o ápice daquela jornada de compra. Para o cliente, não é. Né? O ápice daquela jornada é quando ele usa o produto e se sente bem usando. Né? Então, se você puder colher informações e fazer com que aquele cliente possa se sentir melhor ainda usando aquele produto, você vai sair na dianteira, né? Então, parece tudo muito abstrato, né, Mônica, quando a gente fala de móveis, porque não é uma cultura ainda estabelecida, mas em vários outros mercados essa cultura já está estabelecida. Então, vamos lá, vou dar alguns exemplos que já estão acontecendo por aí, né? Oba. A Amazon, né, eu gosto muito. A Amazon assim, tem uma brincadeira em quem trabalha com e-commerce que diz o seguinte: sempre que você estiver perdido e não souber o que fazer, vê o que a Amazon está fazendo e faz igual, né? Porque é uma empresa que está sempre na vanguarda, né? E aí a Amazon ela lançou um produto, né, dela que chama Amazon Dash, que é um botãozinho. Basicamente é o seguinte: você compra aquele botão e aquele botão você coloca em algum lugar estratégico da sua casa e toda vez que você aperta aquele botão, a Amazon automaticamente te fornece um produto. Então, por exemplo, tem botão que é o botão da Amazon junto com o sabão de máquina, vamos imaginar com Omo. Então, você vai pegar você recebe um aparelhinho desse tamanhozinho, parece aquela chave aquele token que tinha antes dos bancos, ou então aquele chaveirinho de abrir garagem, só que menorzinho. Então, você recebe aquilo, atrás ele é adesivo, então você cola aquilo na sua máquina, naquela sua máquina de lavar. E imagina, você está lá botando a sua máquina, está botando a roupa para lavar, e você pega a caixa de sabão em pó, e aí você percebe que está acabando. Você aperta aquele botão ali que já está ali à sua mão, no dia seguinte a Amazon já te entregou um sabão, uma caixa nova de sabão. Aí o americano, né, principalmente o americano que é extremamente consumista, extremamente prático, ele criou botões para tudo. Eu já vi um botão desse de Doritos. Então, assim, eu imagino assim, você come muito Doritos, você tem um botão do lado da sua cama, acabou o Doritos, você aperta o botão no dia seguinte, e mais para frente, daqui a pouco, o drone já vai te entregar o Doritos na janela do seu quarto, né? Então, mais ou menos assim. Né? Então, vamos voltar aqui para o nosso case lá do sofá. Será que não faz sentido, por exemplo, o sofá ter um botão, ou ele mesmo perceber a necessidade de uma lavagem ou de uma manutenção, por exemplo? Né? A gente está começando a fazer um trabalho com uma empresa de colchões. Né? Então, o colchão, por exemplo, não sei se, né, quase ninguém sabe, mas o ideal é que você faça a rotação do colchão pelo menos a cada 15 dias. Né? E quando é que a gente lembra de fazer a rotação do colchão? Eu não lembro nunca, né? Nunca. Mas não seria legal Nos você... primeiros 15 dias. Talvez a primeiro 15 dias você troca. Depois, nunca mais você faz essa rotação. E aí, se você faz essa rotação a cada 15 dias,
a durabilidade do seu colchão ela melhora assim, tipo 3, 4 vezes mais. Então, se aquele colchão que você teria que trocar, teoricamente, a cada 5, 10 anos, você faz a rotação, você vai trocar a cada 15 se quiser, né? Então, não seria legal, não seria uma boa prestação de serviço, né, que a empresa que fornece o colchão, de alguma maneira, percebesse se o colchão rodou ou não rodou e a cada 15 dias te dissesse, você esqueceu de rodar o colchão, né? O filtro do ar-condicionado. Eu tenho um procedimento aqui na minha casa nós somos alérgicos, então eu tenho um procedimento na minha casa que a gente faz uma faxina uma vez por semana, né? Aquela faxina pesada em casa uma vez por semana, e sempre que é a primeira semana do mês, eu falo, tem que limpar o filtro, para não esquecer. Mas às vezes a gente esquece. Aí você vai pegar, limpei, não limpei. Então não seria legal que a empresa de ar-condicionado te avisasse que já está na hora de limpar o filtro? Então tem um monte de coisa que melhora a experiência, né? E eventualmente ajuda a vender mais, né? Então se tem, aquilo que eu falei, se tem um botão que o cliente aperta ali para solicitar uma limpeza de sofá, ou você fornece essa limpeza, porque não dá para vender sofá toda semana para a pessoa, né, para alguém, mas dá para você vender serviço, né? Então, ou você tem a empresa de limpeza, ou você faz um acordo e ganha uma comissão, por exemplo, cada vez que a empresa de limpeza for vender através daquele botão. Então, eu acho que é isso que a indústria, né, precisa. Aí eu já vou falar dos designers, mas eu acho que é isso que a indústria precisa começar a pensar, né? Agora, através da tecnologia, você consegue alcançar o seu cliente. E para que você alcança o seu cliente? Você alcança para conhecer melhor aquele cliente, né? Você alcança para vender mais, se relacionar melhor com ele e melhorar a experiência dele, né? Eu vou dar um último exemplo antes de passar para os designers, que eu acho que também é uma coisa super tecnologicamente simples de se criar e que ainda não existe, né? Eu não vi ainda acontecendo. Por exemplo, a geladeira. A geladeira seria muito interessante se a própria geladeira percebesse os produtos que estão entrando e saindo e ela pudesse montar uma lista de compras para você não precisasse mais se preocupar de acabou a manteiga, eu esqueci de comprar, né? Então, como é que isso tecnologicamente poderia acontecer? Poderia acontecer através de etiquetas de RFID, poderia acontecer através de uma câmera, né? A Amazon Go, falando da Amazon de novo, a Amazon Go é a loja da Amazon que você entra, põe os produtos no carrinho e sai sem pagar não, né? Sai sem passar no caixa e automaticamente a Amazon cobra aqueles produtos. Ela cobra os produtos que você botou no carrinho porque ela tem câmeras que percebem qual é o produto que você botou. Então, se tem uma câmera que a Amazon usa para saber que você tirou um alface da prateleira e botou no carrinho, dá para botar uma câmera na entrada da sua geladeira e saber que alface entrou e que alface saiu, né? Então, são coisas que a indústria tradicional não está pensando ainda, e quem está pensando é a indústria de disrupção, né? É a indústria de tecnologia. E aí, por isso que a gente vê que os novos líderes, né, de mercado normalmente não são pessoas que vêm daquele mercado, né? O pessoal que lançou o Airbnb não era de hotelaria, né? O pessoal que criou a Uber não era de transporte. O que acontece? São pessoas que olharam para um problema e pensaram com a cabeça aberta. Então, eu acho que se você já está no mercado, você tem uma chance enorme de acertar mais, né? É só você abrir a sua cabeça, né? Eu acho que isso é que entender o que é inovação no seu negócio, né? Porque não você deixa outro setor tomar conta do seu segmento, como a gente viu aí com o sistema, com a hotelaria, né? Com esse segmento, né? Exatamente, é a tal da ameaça invisível, né? O concorrente invisível. A gente fica tão preocupado com aquele concorrente que é igual a você, que quem de fato destrói o mercado é aquele que é totalmente diferente, é aquele que vem com outra visão, com outra tecnologia e se apropria daquele mercado, né? E para o caso dos designers, eu acho que é uma visão um pouco parecida, assim. E aí tem um pouco mais a ver com a disrupção, né? Eu vejo, Mônica, que é muito comum que o arquiteto que mora na zona sul do Rio de Janeiro, ele se especializa em atender clientes que moram na zona sul do Rio de Janeiro, né? Aí o outro arquiteto que é sei lá, dos Jardins de São Paulo, da área ali dos Jardins, começa a se especializar ali, porque é uma coisa muito... Aí fala arquiteto, mas o design de interior, né, o design como um todo, ele acaba meio que se especializando ali naquele presencial, porque o nosso benchmark, né, o nosso mindset é que essa é uma relação muito física, né, muito presencial. E aí eu me pergunto agora como é que esses designers, esses arquitetos estão se virando que não conseguem se deslocar. Porque eu achei, no primeiro momento, que ia acabar, né? Não, as obras vão parar, as reformas vão parar, ninguém mais vai continuar. E aí eu me peguei surpreendido
eu não sou estatística, né? Mas eu imagino que isso esteja acontecendo muito mais. Eu tenho 2 amigos meus que se mudaram nesse período da pandemia, do isolamento social. Se mudaram porque, por exemplo, começaram a valorizar características que antes não eram tão valorizadas, né? Então, por exemplo, eu moro numa casa que não tem varanda, ou eu moro numa casa que tem varanda, mas a varanda não pega sol. E agora que eu fico preso em casa, eu quero morar numa casa que tem varanda e que pega sol, né? E também perceberam oportunidades de uma mudança de preço,